A todos e todas, um beijo. Você que está longe, não está aqui nem hoje, Deus te abençoe também. Sempre uma alegria abrir a Bíblia e repartir com você o Evangelho, a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e também no capítulo 12. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 11 e 12. Quero conversar com você sobre o Evangelho da graça de Deus contra a religião onipotente. O Evangelho da graça de Deus contra a religião onipotente. Mas antes de lermos a Bíblia, eu quero convidar você a orar mais uma vez e orar comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença no meio de nós, em nós e sobre nós. Obrigado pela Tua boa mão que repousa sobre esse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz. É o que te pedimos nessa manhã. Dá-nos ouvir a Tua voz, que a Tua voz faça a diferença em nós, para o nosso bem, para a Tua glória. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando pensamos em Deus, nós imaginamos aquele velhinho de barba branca sentado num trono no céu. Mas, embora a expressão velhinho sugira fraqueza, gentileza, até uma certa debilidade, a nossa imagem de Deus, daquele velhinho de barba branca sentado no céu, ela é adjetivada. Nós dizemos que aquele velhinho é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar, o seu olho tudo vê e o seu braço tudo pode. Para Deus nada é impossível, diz a Bíblia Sagrada. Pela boca do profeta Isaías, Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Pergunta retórica. Temos essa ideia de um Deus todo-poderoso, onipotente. Ela é bíblica, embora no Velho Testamento ou na Bíblia hebraica não exista, inclusive na língua hebraica, não exista uma expressão que se possa traduzir como todo-poderoso. Todo-poderoso é a tradução grega para o El Shaddai, o Deus acima de tudo, acima de todos. Mas a ideia de todo-poderoso vem dos primeiros séculos da história da igreja, quando Jesus Cristo foi chamado, nominado de Pantocrator. Cristo Pantocrator. É uma junção de duas expressões gregas, o pan, que é tudo, ou todo, e o kraten, ou krato, que é poder, domínio, democracia, o poder do povo. O Pantocrator é aquele que tem todo o poder, e Jesus era chamado de Pantocrator. Pantocrator era um título usado para os imperadores, desde Alexandre Magno. Os imperadores das nações se chamavam de Pantocrator. Aqueles que têm domínio sobre tudo, poder sobre tudo, governam sobre tudo. Foi com Constantino, no IV século, quando o imperador romano Constantino se converteu, ou, entre aspas, se converteu. Quem sou eu para julgar a conversão de alguém? Mas é bem difícil acreditar que ele se converteu. Mas o Constantino se converteu e usou a expressão Pantocrator para referir Jesus. O Império Romano precisava dessa figura imponente
não aquele Jesus dos pés empoeirados, rodeado de pobres e doentes, andando pelas ruas da Palestina de então, com o povo humilde, com o povo da Galiléia, não o povo de Jerusalém, não a elite, a nobreza política, econômica, religiosa do seu tempo, mas entre a plebe, entre o povo. Aquele Jesus não atendia aos interesses do império. Era preciso um Jesus todo-poderoso. Por isso é que entre o Jesus de Nazaré, das páginas dos evangelhos, que é tão encantador, e o Cristo ressurreto, sentado à direita de Deus num trono, nós ficamos com um Cristo. A nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a maneira como lidamos com a nossa fé, é uma experiência derivada desta imagem do Cristo ressurreto. Não mais ferido, não mais ensanguentado, não mais rejeitado, não mais crucificado, mas o Cristo ressurreto e exaltado, glorioso e poderoso. Essa é a imagem de Deus que nós temos, não só do velhinho, mas do Filho dele. Uma imagem que associa a noção de Deus, poder e autoridade. E nós construímos a nossa espiritualidade, a nossa expectativa em relação a Deus, e nós damos forma à maneira como relacionamos com Deus com base nisso, poder e autoridade. Deus é esta pessoa que está lá num trono, Ele é todo-poderoso e sua função é, quando necessário e quando invocado por nós, vir ao nosso mundo, colocar o mundo em ordem, resolver os nossos desconfortos e satisfazer as nossas necessidades e privilegiar os nossos anseios e desejos. Então Deus ele é para isso. Por isso é que é comum nós ouvirmos orações do tipo, assim como multiplicaste o pão, assim como andaste sobre as águas, assim como curaste, assim como ressuscitaste, assim, nós temos a ideia de que queremos que Jesus faça hoje, ou na verdade, que Cristo Pantocrátor faça hoje, aquilo que Jesus de Nazaré fez no passado. O que eu quero dizer é que a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa religião é a religião do poder de Deus. Um poder que se manifesta aqui, no nosso mundo, porque se Deus não é um poder que se manifesta aqui, quando precisamos desse poder, para que serve Deus? Você certamente já ouviu ou já usou a expressão, o que os médicos podiam fazer já foi feito, agora é com Deus. E a nossa expectativa é essa mesmo, que quando os nossos limites, eles são encontrados, quando nós chegamos ao limite das nossas possibilidades, aí nós apelamos a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, porque para Deus nada é impossível. Senhor para os médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, o Senhor é que abriu os mares, então o Senhor vai abrir uma porta. Essa é a nossa maneira de compreender. E esse Cristo Pantocrátor, ele não é apenas o Todo-Poderoso que vem resolver as nossas situações, que vem arrumar o mundo a nosso favor, mas ele é também o nosso paradigma de humanidade. Ele é vencedor, ele é vitorioso. E nós construímos isso, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o nosso mais do que vencedores em Cristo Jesus é um vencedor assim nas circunstâncias da vida. Nós somos vencedores profissionalmente, nós somos vencedores nos nossos empreendimentos circunstanciais, históricos.
terrenos, nas nossas iniciativas, nós somos vencedores nas nossas batalhas, nós somos vencedores nos nossos embates contra os nossos irmãos, contra os nossos adversários humanos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas quando falamos somos mais do que vencedores, estamos falando dos nossos empreendimentos imediatos, das coisas que nos afetam aqui de imediato, isto é, do nosso sucesso histórico, social, econômico. É essa a ideia de nós somos mais do que vencedores. E somos fortes. Não somos fracos. Somos fortes. E dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. Então o nosso paradigma de humanidade é sermos fortes, vitoriosos, vencedores e mais do que vencedores. Essa é a nossa ideia. Então nós queremos um Deus que seja todo-poderoso, mas nós também queremos ser todo-poderosos. É isso que constrói a nossa espiritualidade. Mas isso é uma distorção radical da revelação bíblica. Essa religião onipotente, ou religião da onipotência, implica distorções adoecedoras para a nossa caminhada espiritual. Essa maneira de compreender a onipotência de Deus e aplicá-la à nossa vida nos adoece. Primeiro que nos frustra. Perdão. Primeiro que nos frustra. Nos frustra porque nós esperamos que Deus faça e Ele não faz. Na verdade, nós esperamos que Deus faça, mas geralmente Ele não faz. Quando chegamos naquele limite, olha, do que era humanamente possível, agora Deus tem que fazer, você me pergunta, Ed, você não acha que Deus faz de vez em quando? Fala, faz muito de vez em quando. Ele não faz assim como nós gostaríamos que Ele fizesse, na frequência que Ele fizesse, na velocidade que nós gostaríamos que Ele fizesse, na intensidade, profundidade e gerando o resultado que nós gostaríamos que Ele gerasse. Quer dizer, o Deus Todo-Poderoso que nós fazemos questão de afirmar, parece que não está muito a fim de demonstrar o seu todo-poder, especialmente quando nós mais precisamos dele. É também uma experiência culpabilizadora, porque nós não somos tão vitoriosos, tão poderosos e tão capazes de exercitar no nosso dia a dia ou desfrutar na nossa realidade cotidiana esse mais do que vencedores que nós somos fracos. Nós nos desesperamos, nós vivemos tocados pela ansiedade, pelo medo do futuro, aquela confiança assim de quem é todo-poderoso, filho do rei, filha do rei, a princesa ou o príncipe. A gente não vê assim muita gente príncipe ou princesa. E na verdade, quando a gente vê muita gente príncipe ou princesa, é um pessoal arrogante, prepotente, é um pessoal que trata os outros de cima para baixo, gerando, inclusive, relações adoecidas, porque se eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso e eu sou revestido de poder, você tem que me servir. E é claro que eu estou certo e você está errado. É claro que eu sou mais importante do que você. Está vendo como essa noção de construir uma espiritualidade, uma religiosidade baseada na visão da onipotência de Deus é complicada? E uma coisa que é muito importante a gente ler a Bíblia e encarar de frente as nossas questões, por quê? Porque você quer ter experiências com Deus, não quer? Eu quero. Eu quero experimentar Deus na minha vida. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero desfrutar da companhia de Deus no meu dia a dia. Eu quero entrar num beco escuro com uma profunda paz e uma serenidade no meu coração, de que eu não estou sozinho, de que a mão de Deus está sobre mim. Eu quero experimentar Deus na minha vida. Mas eu quero de verdade, eu não quero de mentirinha e não quero a experiência de Deus dos clichês da religião. Então a gente tem que aprender e ter coragem de olhar de frente esse fundo nublado e opaco.
e admitir que o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, que está num trono no céu, e o Jesus, o seu Filho, entronizado à sua direita no céu, na realidade do nosso dia a dia não funciona bem assim. Ou a gente admite isso, ou a gente continua vivendo uma religiosidade falsa. E se é falsa, é adoecedora. Ela nos mantém aquém das possibilidades da experiência de Deus e nos mantém aquém das possibilidades de uma experiência humana realmente significativa, frutífera, plena, satisfatória para nós. Então nós temos que ir em busca de uma percepção de Deus ou de um ajuste fino nas lentes através das quais nós enxergamos Deus. E foi por isso que eu escolhi falar com você hoje. Isso foi só a introdução, tá, pessoal? Em Coríntios 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E eu começo a ler o versículo de número 30 do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Palavras de Saulo de Tarso, que nós conhecemos como Paulo, apóstolo. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir-me que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo diz que se gloria no fato de ter escapado da cidade de Damasco, sendo baixado pelas muralhas dentro de um cesto. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo qual é a experiência que define a sua espiritualidade, qual é a experiência que determina a forma como você se relaciona com Deus e o que dele você espera, o Paulo não faria referência à sua maravilhosa conversão na estrada a caminho de Damasco, essa cidade capital da Síria de então. Paulo não faria referência ao seu ministério frutífero impactante. Paulo não faria referência às visões que recebeu lá no terceiro céu. Paulo diria assim: você quer saber como foi que eu construí a minha relação com Deus? Eu não vou te dizer nem somente como, eu vou te dizer onde. Dentro de um cesto, descendo na escuridão da noite,
baixado por cordas para escapar lá da cidade de Damasco. Eles queriam me prender. Eu, o grande Saulo de Tarso, oficial credenciado pelos exércitos romanos, fariseu, da tribo de Benjamim, zeloso da lei e irrepreensível quanto à lei, eu me vi dentro de um cesto. Foi ali naquele lugar de extrema humilhação e vulnerabilidade que eu formei a minha consciência de como deveria ser a minha relação com Deus. E mais do que isso, apesar das visões maravilhosas que eu recebi, eu ganhei também um águelos satânico, um agente satânico. E aqui eu queria fazer um parêntese. Eu não acredito que foi o diabo que mandou o anjo. Não. Eu acho que foi Deus. E não é assim um demônio para ficar atormentando Paulo. É um demônio, mas um demônio a serviço do divino. Você aí, coisa ruim, vem cá. Faz aqui um trabalho para mim. Fica perturbando esse sujeito aqui. Mais ou menos isso. O que é esse espinho na carne, a gente não sabe. Mas que ele esbofeteava o apóstolo Paulo, mil perdões, eu vou ficar tossindo e não vou pedir desculpa toda hora, tá bom? Então, desculpa, aí valeu. Esse atormentar, um águelos satânico para me atormentar, é literalmente esbofetear, incomodar. Mostrar você é fraco, você é débil, você é vulnerável, você não está com essa bola toda, você não tem esse poder todo, você não tem essa autoridade toda, pau. Viu? Tapa. Viu? Mais um tapa. O Paulo diz, eu pedi a Deus para me livrar disso, e Ele não me livrou. Ele disse, a minha graça te basta. A resposta de Deus não foi, eu vou te livrar disso. A resposta de Deus foi, eu vou tornar você suficiente para lidar com isso. Mas não vou te livrar disso. Nós ouvimos o apóstolo Paulo perguntar, Deus, o Senhor não pode me livrar disso? E Deus diz, não, eu não vou livrar você disso. A nossa pergunta também pode ser outra. Deus, o Senhor não poderia ter evitado que eu passasse por aquilo? Já fez essa pergunta para Deus em algum momento? Duvido que não. Aliás, duvido que você não tenha feito essas duas perguntas, ou não esteja, talvez exatamente hoje, fazendo as duas perguntas. Deus, o Senhor não poderia ter evitado que eu tivesse passado por aquilo? E Deus, o Senhor não pode me livrar disso? E Deus responde, a minha graça te basta. A resposta de Deus é, eu não atuo no ramo da blindagem onipotente. Eu atuo no ramo da graça suficiente. O papel de Deus na sua onipotência não é nos blindar, nos revestir do seu poder, para que não nos aconteça aquilo que nos vulnerabiliza, nos faz sofrer e gera em nós dores. Tragédias, sofrimentos, dores são inevitáveis, mas não são determinantes necessariamente de quem nós somos e de quem nós nos tornamos. Tragédias, sofrimentos e dores são inevitáveis, mas elas não são necessariamente a palavra final. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido
Ele tinha atrás dele homens que juraram não comer e nem beber até que o matassem. Imagina o seguinte, fulano falou que não vai nem comer e nem beber até matar você. Imagina a urgência desse fulano em te encontrar e acabar contigo. Paulo naufragou várias vezes, foi chicoteado, apanhou em praça pública, sofreu linchamentos. Paulo sofreu perseguições, passou fome, passou frio. Chegou um ponto da vida dele em que ele pensou que era melhor morrer do que continuar vivo. E eu não estou dizendo que Deus fez ele passar por isso de propósito. Não acredito nisso. O que eu estou dizendo é que o Deus onipotente não estava funcionando na vida do Paulo. Deus não colocou todo o poder dele a serviço do Paulo para blindá-lo. E nem para livrá-lo. Eu não atuo no ramo da blindagem, do livramento e do socorro onipotente. Eu atuo no ramo da graça suficiente. Portanto, eu queria sugerir a você perguntas. Quais foram as experiências da sua vida que trouxeram a você sofrimento e dor, desconforto e incômodo? Em outras palavras, quando foi que a vida esbofeteou você? Quais são os desconfortos e os esbofeteamentos que você sofre hoje? O que te faz sofrer? O que gera dor em você? Porque estas experiências e essas circunstâncias e situações e estas realidades é que mostram a você a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. É ali, na fraqueza, que Deus encontra você. Então, quais são as experiências? Quais são as vivências? Quais são as realidades que trouxeram a você o senso de debilidade, de vulnerabilidade, de fraqueza, de insuficiência? Que geraram para você déficits, que fizeram de você uma pessoa que sabe que não é tão poderosa, tão vitoriosa, tão maravilhosa, tão capaz, como nós gostaríamos todos de ser. Por exemplo, Pedro, o apóstolo, impetuoso, um sujeito proativo, falante, cheio de iniciativa, e quando Jesus diz que vai ser preso, ele diz: ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. E se for preciso morrer com você e por você, eu morro. E Jesus diz para ele: Pedro, antes do galo cantar de manhã, você já vai ter me negado 3 vezes. O Pedro deve ter batido no peito e disse: eu não, aqui é Corinthians. Não, estou brincando. Eu não. Amanheceu quebrado. Aí Jesus o encontra e diz: e aí, Pedro? Quem é você? Eu sou o cara que andou sobre as águas contigo. E aí, Pedro, quem é você? Eu sou o primeiro cara que disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Recebi revelação do céu. Foi isso que Pedro respondeu? Não.
eu sou o cara que te negou. E aí Jesus diz para ele: agora chegou no lugar certo. Agora você está aí na sua vulnerabilidade, na sua fraqueza e na sua debilidade. Agora você está pronto para mim. Agora sim. Paulo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Desce no cestinho e Deus fala: agora sim você está pronto para mim. Vem cá, eu vou tirar você aí desse cesto, nessa escuridão, e eu vou te levar para o terceiro céu. Agora eu posso te levar para o terceiro céu. E se eu te levasse para o terceiro céu antes, você ia voltar insuportável. Primeiro Deus quebra. Deus quebranta. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as tragédias que nós vivenciamos. Eu tenho um amigo muito querido, vive nos Estados Unidos. É um homem bem-sucedido, mas ele não se considera nada excepcional. Aliás, ele se considera, inclusive, mediano, até meio medíocre. E ele um dia falou assim para mim, nós estávamos numa viagem longa, atravessando os Estados Unidos de carro, e ele me contando a história dele, e um dia ele falou assim para mim: ô Ed, sabe por que eu sou assim, mais ou menos? É porque eu não tive uma infância assim com sobressaltos. Eu não perdi meu pai cedo, nem minha mãe cedo. Meus pais não divorciaram e não brigavam. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Não tive briga com o irmão, não disputei quem era o irmão melhor, o irmão mais amado, mais querido. Meu pai não era alcoólatra, não me batia, minha mãe não era violenta. Eu cresci de boa. Aí eu não precisei superar nada, provar nada para ninguém e esfregar nada na cara do meu pai. Agora eu tenho um diploma, toma aí. Por isso que eu sou assim, mais ou menos. Eu achei engraçado. Mas eu fico pensando se por trás dessa história dele, ele não estava revelando para nós a profundidade da verdade bíblica. É que a obra de Deus começa na nossa vida quando a gente desce num cesto. E nós nos tornamos seres humanos mais maleáveis, mais ensináveis, mais prontos para Deus, quando nós percebemos na nossa história aquilo que demonstra a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Ironicamente, esse meu amigo, que eu amo tanto, ele tem um problema de vocalização, ele fala com muita dificuldade. Ele fala com muita dificuldade, mas é um vendedor extraordinário. Não é porque é hábil na fala, ele desenvolveu alguma outra capacidade. Aquilo que feriu você, que machucou você, que deixou você aparentemente mais fraco, mais fraca, mais vulnerável, aquela tragédia, é ali que a graça de Deus chega e diz: a minha graça é suficiente. Uma perda, uma infância difícil, a pobreza, a escassez, conviver com uma enfermidade, conviver com uma característica física e emocional. Aquilo que, quando alguém olha para você, diz assim: isso daí vai puxar essa pessoa para baixo. Deus olha e diz assim: mas é isso mesmo que eu quero, que puxe para baixo e coloque no chão. Sabe o que? A humildade vem de humus, solo, terra. É aí que Deus, quando a gente desce, toma consciência de que nós somos pó, aí Deus começa a agir na nossa vida. Ed, e o tal do todo poder de Deus? O todo poder de Deus é verdade.
É verdade que Deus é todo-poderoso, e é verdade que nós somos mais do que vencedores em Cristo, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Antes da gente experimentar o quebrantamento, a humilhação, a dor, o sofrimento, a tragédia, a debilidade, a vulnerabilidade, o poder de Deus é para nós uma realidade imperfeita e incompleta, e até mesmo infrutífera nas nossas vidas. Mas quando a gente experimenta, toma consciência, a gente não diz mais para Deus: Deus, o Senhor não pode me livrar disso? E também a gente não diz mais para Deus: Deus, o Senhor não podia ter evitado que eu tivesse que passar por aquilo? A gente passa a dizer assim: Deus, eu não tenho muita expectativa de me ver livre disso. Eu tenho um amigo que é um gênio, e ele é gago. E é professor. Eu poderia orar por ele e falar assim: em nome de Jesus, sai gagueira agora. Senhor, eu não tenho muita expectativa de ser livre disso. E também, não adianta ficar perguntando agora se o Senhor podia ter evitado que eu passasse por aquilo. Mas uma coisa eu sei: a tua graça me basta. E a tua graça é redenção. A tua graça é a redenção da minha história, a tua graça é a redenção do que eu vivi, do que eu fiz ou deixei de fazer, do que fizeram comigo. A tua graça é a redenção, e a redenção, inclusive, da minha própria vida, de quem eu sou. Porque foi por causa de tudo aquilo ali que eu vivi, banhado pela tua graça, que eu me tornei quem eu me tornei, e que eu posso ser e fazer para o bem comum e para a tua glória aquilo que eu sou e faço hoje no mundo. A graça de Deus é redentora. Não é o sofrimento que faz a gente melhor. Não é a tragédia que faz a gente melhor. Não é o nosso déficit, porque eu tenho um déficit emocional, mental, físico, que eu sou melhor. Não é por causa da coisa que nos vulnerabilize, que nos faz sofrer, que nós somos melhores. Não é o ágelos satânico que faz Paulo ser melhor. É a graça. É a graça de Deus. É o sofrimento banhado pela graça. É a vulnerabilidade revestida da graça. É a tragédia redimida pela graça. É a nossa fraqueza visitada pela graça. Que faz o apóstolo Paulo dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque a graça de Deus não foi vã para comigo. Sim, eu olho para trás e eu vejo coisas na minha vida que eu gostaria que não tivessem acontecido. Eu vivi coisas que eu gostaria de não ter vivido. Gostaria muito que Deus tivesse evitado algumas coisas que eu passei, mas Ele não evitou. E eu sei o quanto de fraqueza e de vergonha eu experimento quando me olho no espelho assim, de verdade. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus não é vã para comigo. E eu queria dar a você a oportunidade de dizer isso hoje de manhã. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque a graça de Deus não é vã para comigo. Deus não atua no ramo da blindagem e do socorro onipotente. Deus atua no ramo da graça suficiente. Eu queria poder orar com você. Enquanto nós cantamos, e você pode ficar de pé, por gentileza, eu queria orar com você. E convidar você a vir aqui à frente para clamar a Deus a redenção da graça suficiente para a sua vida. Especialmente você que tem uma fraqueza, uma vulnerabilidade, ou que você viveu alguma coisa, ou que você vive alguma coisa, e que você olha para tudo isso como se fosse uma coisa ruim, um mal na sua vida. É verdade.
Pode ser, e tem muito mal que aconteceu com você, que fizeram com você, que a vida fez com você, que você fez. Mas a palavra de Deus diz que Deus transforma o mal em bem, porque a graça de Deus é redentora. Então eu queria que você viesse aqui dizendo: Deus, isso aqui que eu olho, toda vez que eu olho para isso, eu olho como mal. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a mudar a minha lente e olhar aquele mal como o lugar da experiência da Tua graça, para que o Senhor transforme aquele mal em bem. Nós vamos cantar, depois eu volto aqui para orar, porque eu não sei como orar, eu não tenho condição de orar agora. Vamos cantar. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus e pedir que o Espírito de Deus leve você por esses lugares aí. Leve você lá no seu cesto.